Tadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Tava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Om Ishwara, Namastê. Segundo segmento da nossa aula de ontem, né? Então nós vimos aqui o verso 19. Assim, Swami diz, Krishna Guru diz, Kshetram, Yanam, Gneyam, foram todos ensinados brevemente, né? Mais tarde nós podemos aprofundar ainda mais esses temas, esses tópicos. E o Krishna diz, sabendo disso, conhecendo isso, o meu discípulo, o meu devoto, você vê que no Gita, principalmente, o discípulo é sempre referido como um devoto do Lorde. Sabendo disso, meu devoto, né? Cadê? Sabendo disso, meu devoto torna-se apto a compreender a minha real natureza, tá? Então, a real natureza que é Kshetranya, né? Não foi mencionado aqui, ele falou assim, Kshetram, que é o mundo físico material, Yanam, que são as qualificações, as virtudes necessárias para nós compreendermos o Gneya, a natureza de Parabrahman, a natureza do ser, né? O ser macrocósmico. Ok? Então, assim, esses três princípios foram brevemente ensinados. Conhecendo isso, os meus discípulos tornam-se aptos a conhecer, compreender a minha real natureza como idêntica à própria natureza de todos. Tá? Você tem mais uma pergunta, Fabrício? Você botou aquela mãozinha por erro. Professor, eu tenho em relação a esse tópico mesmo, o Kshetranya, né, é aquele conhecedor do campo, e é porque eu associei aí com o Kurukshetra, né, o campo de batalha, e aí o Kshetranya é aquele que conhece o campo, mas é o campo enquanto consciência, no sentido de que a batalha está sendo Exatamente. discutida, É né, a batalha está exatamente. discutida, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Então, Beleza. Kshetra, nós vimos esses quatro itens, né? Nós vimos o Kshetra, o Kshetranya, o Yana e o Gneya, que nós vimos agora como o aspecto macrocosmo de Parabrahman, né? Nós vamos ver no futuro próximo o Prakriti, que é um tema maravilhoso, e o Purusha. Já botou a mão de novo, ô Fabrício? Você vai ficar, ó, com a mão enrijecida lá em cima, hein? Por engano, professor. Eu vou ter que fazer a fisioterapia. Ok. Então, neste verso, o Senhor Krishna está consolidando os ensinamentos deste, deste início desse capítulo 13, né? Ele diz: Ok, eu não esqueci dos dois últimos, já abordei quatro desses, não se preocupem, eu tenho boa memória, diz o Sadhguru, o guru dos gurus, Krishna Guru. E só me diz que esse é um verso de consolidação muito frequentemente utilizado como método de ensino vedântico. Nós vemos isso, né, na nossa tradição, né, principalmente na nossa tradição tradicional, né, no qual existe sempre, né, uma revisão e uma consolidação, contextualização que nos permite dar alguns passos avante, né? Então, é um método de ensino típico, não somente utilizado pelos professores de Vedanta, mas de modo geral. Você vai avançando um pouco mais, sem jamais perder o contexto e a conexão
com tudo aquilo que já foi. Você vai criando uma base e um dasha, uma visão bem embasada, né? Bem desenvolvida. É como se você desse uma parada, olhasse para trás, fizesse uma revisão e um balanço daquilo que foi estudado e verificar, certificar-se de que o discípulo está acompanhando. E, caso contrário, ao olhar para trás, ninguém estará acompanhando. Só homens fazendo umas brincadeirinhas, dizendo, se não fizer isso, de repente, as pessoas começam a permanecer fisicamente presentes, mas mentalmente perdidas, né? Porque elas já não estão mais acompanhando, né? A sequência, né? Dos ensinamentos. Elas não têm uma base, né? Como uma analogia simples que às vezes eu coloco, eu quando fiz faculdade de engenharia, a minha disciplina mais fraca que eu tinha era química. Eu era muito fraco em química. E aí entrar na faculdade e ter que passar por diversas, como é que se diz? Química um 2 e 3, né? Uns 3 ou mais semestres com química, foi um pesadelo. Eu tive que desenvolver uma capacidade de colar é, realmente transcendental, né? Ok. Então a gente tem que ir criando a base, para não ter que colar depois e se tornar um engenheiro fake, né? Que nem alguns gurus fakes por aí. Então, o Swami faz uma analogia com o leão, né? Que parece que na Índia tem muitos leões, né? Que eles é muito comum eles, né? Dependendo da localização, eles entram naquelas vilarejos e acabam atacando porque estão com fome, né? E comendo alguns humanos, né? Ele é considerado o rei da floresta, papapá, e ele tem essa mesma técnica de caça, né? Ele vai avançando e olhando ao redor, olhando para trás, avançando, olhando ao redor, olhando para trás, né? E somente então ele avança. Da mesma modo, o professor ele deve dar uns passos para frente, dar um passo para trás, né? Consolidando os ensinamentos, contextualizando o progresso agora, né? E prosseguindo, né? Portanto, Guru disse, eu discuti já esses 4 tópicos, agora a gente pode revisar o Kshetram, né? Eh, o Kshetranya, que ele teve que adicionar, porque ele omitiu no verso lá em cima, né? No verso lá em cima ele apresentou o mundo material, o, o Kshetram, né? Ele apresentou só o Kshetram, o Yana, as virtudes, e o autoconhecimento, o conhecimento a respeito da existência do Atma, né? Do Atma não dual. E agora ele inclui o Kshetranya, né? O Swami adiciona dizendo, embora Krishnaji tenha omitido, a gente tem que lembrar, porque o Kshetranya, ele vai junto com o Kshetran, que é o mundo físico material, porque o mundo físico material está presente, mas abençoado pelo Espírito, né? E esse Espírito é o Kshetranya, né? Que é a consciência vista do ponto de vista do Jiva Atma, né? Ambos andam juntos. O terceiro foi Yana, que foi o terceiro tópico das virtudes. E o Gnyaya é o quarto tópico que nós acabamos de ver. Eu ensinei tudo isso muito brevemente, né? Os detalhes virão mais para frente, muito provavelmente. Se você quiser saber mais detalhes, se o seu intelecto estiver estimulado para mergulhar mais profundamente em tudo isso, algumas pessoas lidam com alguns tópicos com mais dificuldades, os acham mais desafiador. E, portanto, o seu intelecto é estimulado. Portanto, elas precisam, né, estar motivadas intelectualmente para compreender. Há outro grupo de intelecto que diz
que diz: chega de Vedanta, deixe-me apenas ficar com Krishna Rama Japa repetição, bababá, bababá, que não é muito o caso entre nós, né, no mundo ocidental, né, dos países do sul global, como nós somos denominados nos dias de hoje, né, do ponto de vista da geopolítica, como também no ocidente do norte global, né? Então, esses tópicos, eles precisam ser estimulados para que os intelectos que chegam no Vedanta queiram realmente, né, obter esse conhecimento bem embasado, né? Mas existem alguns no âmbito da cultura védica hindu que simplesmente dizem, não, não, isso aí não é para mim, mais ou menos como o Fabrício estava dizendo, por que que eu estou passando por todo esses ensinamentos são abstratos, vagos, sutis, que às vezes, né, me dá dor de cabeça, né, como se meu intelecto tivesse, né, se exercitando, né, se elasticizando, né, fazendo um exercício, né, de expansão, né, da função cognitiva intelectual, né? Então, não, não, deixa eu simplesmente voltar para o ayahuasca, deixa eu voltar para os meus grupos, né, de satsang, né, com a galera aí do Advaita, que permanece a nível experiencial, muito superficial, todo mundo é feliz, todo mundo, né, sob a fantasia, né, de que não estamos crescendo, a gente vai transcender juntos, e além disso, nós temos o nosso guru aqui que nos está protegendo, né? Então, o indivíduo pode dizer assim: não, eu vou deixar tudo isso porque o Vedanta é muito intenso, tem que esforçar muito, e eu não sei exatamente o que eu vou colher no final de tudo isso, e o Vedanta acaba dizendo que de repente pode levar a alguns nascimentos, algumas vidas, né? E além de mais, esse guru aí do Vedanta Brasil, ele é muito pesado, né? Ele joga meio pesado, diz coisas que não são politicamente corretas, né? E que vai espantando algumas pessoas, aquelas pessoas menos virtuosas, né? Então, a pessoa diz, não, eu vou sair batido, eu vou vazar, como diz a expressão moderna, né? Some aqui apresenta uma receita típica de lentilhas com legumes. Por que que ele fala sobre comida aqui? Ah, por causa de repetição de alguns pujas, né? Praçada, receitas típicas, etc. Eu nem vou tentar compreender esses rituais, porque eles são irrelevantes no que tange a nossa investigação ou inquirição a respeito dos ensinamentos do Vedanta, né? Ah, Ali, professor, o que ele disse foi que você então não precisa pensar em tudo isso. Você só pode fazer as orações ou pegar essa receita para assar e ir para casa, ir embora e pronto. sim, obrigado. Então tá, as Upanishads lidam exclusiva e predominantemente com esse assunto somente, portanto, isso aqui é somente uma introdução superficial, é um trailer. Na próxima semana, quais são os seriados? Então, esse estágio final do Gita, do capítulo 13 ao 18, vai dar muito pano para manga, como diz a expressão brasileira, né? É simplesmente um trailer e vamos ver o que que vem depois. Então, isso vai deixar as pessoas interessadas para ver como é que vai ser concluído este seriado, né? Este seriado do. A gente não pode dizer que semelhante. É um seriado Vedaflix, digamos assim. Um seriado Vedaflix, eu acho que é uma boa expressão. Eu ensinei a você o Madhakta Eta Vivignana. Meu devoto sabe disso, então todo buscador que é meu devoto certamente saberá disso. E uma das condições é que ele deve ser o meu devoto. De novo, nossa, vi que chatice, né?
O Vedanta Brasil, de novo, trazendo esses textos do Swamiji, que ficam evidenciando o fato de que Krishna fala da importância da devoção neste processo vedântico, né? E eu que queria jogar a devoção, jogar Deus pela janela e simplesmente dizer Aham Brahmasmi, eu não preciso mais de moksha, né? E fala assim, putz, não, esse Vedanta Brasil realmente não está mais ou menos, não está mais servindo para confortar a minha mente, né? Você precisa de uma devoção inabalável pelo Lorde, pelo yoga e pelo esforço, né, das sadhanas, com atenção indivisa, né? Com atenção indivisa. Onde é que ele diz isso? Devoção inabalável apenas por mim, pelo yoga, numa passagem que ele não referiu aqui. Então, o discípulo vedântico deve ser necessariamente um devoto. De novo, Swamiji, o pessoal do Vedanta Brasil não gosta de ouvir isso. Deve ser um devoto, né? Deve ser uma pessoa religiosa, pior ainda, Swamiji. É por isso que em todas as nossas escrituras, né, o aspecto filosófico dos Upanishads e o aspecto religioso dos Upanishads, eles têm que caminhar juntos, 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 juntos. Se nós abordarmos o aspecto filosófico sem desenvolvermos o aspecto religioso, o que vai acontecer? Eu posso desenvolver uma compreensão da filosofia do Vedanta, essa filosofia do Vedanta não irá transformar a minha identidade, a minha personalidade mental, emocional, psicológica, tá? Ela não vai. Por quê? Porque o intelecto não foi refinado, preparado, purificado através da devoção. O que é essa preparação? É simplesmente a redução do sentimento de que eu sou o executor, o fazedor, o sabedor, aquele que vai e faz e colhe, entendeu? Isso vai sendo reduzido na medida que eu vou entrando no âmbito deste relacionamento com Sadguru Ishvara, vou desenvolvendo a compreensão a respeito deste relacionamento e vou desenvolvendo uma certa fragrância, que é a devoção e a apreciação e a reverência a Deus e suas leis, que irá neutralizar esta antivirtude, que é o senso arrogante de que eu sou o fazedor, eu sou o sabedor, eu sou o desfrutador, eu sou aquele que controlo o meu destino, portanto, eu estou dizendo, eu estou reivindicando Aham Brahmasmi, e eu falo de voz alta para todo mundo ouvir que eu tenho uma convicção enorme, né? Não, não é por aí. A devoção irá resolver o problema deste ego alterado, tá? E permitir que esta reivindicação ocorra no silêncio do coração de cada um de nós. Os outros sistemas, especialmente sistemas, né, de teologia e filosofias ocidentais, talvez eu esteja dizendo, no Ocidente, né? Eles são mais ateístas, são filosofias religiosas, filosóficas, espirituais, mas ateístas, né? O ateísta é possível, mas insistimos aqui nas escrituras dos Upanishads e do Vedanta, se você quiser colher os frutos desta filosofia espiritual, você tem que ser um devoto do Lorde. Se você quiser colher os frutos do conhecimento espiritual, filosófico, você deve desenvolver esse espírito de reverência, amor e devoção ao Criador Ishvara. Ele nos criou, esse Ishvara aparente, criou este Jagat, este universo aparente, no qual os jivas aparentes surgem e eles interagem com o campo dármico aparente, e eles compreendem gradualmente que existem leis e princípios regendo, governando este campo aparente, e eles precisam se adequar, se conformar, se harmonizar com as leis e princípios deste campo para poder desenvolver mais Sattva Guna, que permita ao Jiva-Atma a compreensão silenciosa dos ensinamentos finais dos Upanishads, do Vedanta. Você deve desenvolver a devoção, dizendo Swamiji mais uma vez.
a discussão pode ser da verdade pura e sem forma, mesmo que a discussão seja a verdade suprema, você ainda assim, você mantém a foto do Senhor. Você mantém a foto dos seus gurus, você mantém a foto do seu guru mais íntimo, você mantém a foto da sua Sampradaya como símbolo de Saguna Ishwara, ou se você é um devoto de Krishna, a foto de Krishna, se você é um devoto de Jesus, uma foto, uma foto de Jesus como um símbolo também de Ishwara, como nos disse a Sônia naquela fala dela linda, maravilhosa, né? Portanto, o Yanni é aquele que, muito embora tenha compreendido a verdade suprema, né, mantém ainda a foto da Sampradaya, a foto dos nossos gurus, a foto do meu guru mais íntimo e a foto de uma deidade, se for o caso, né? Então, tudo isso está lá que Ishvara, que essas deidades, que a nossa Sampradaya nos proteja de todos os obstáculos e desafios que encontramos nesta jornada pelo autoconhecimento e a libertação da problemática humana, né? Para que eu possa assumir, né, totalmente, reivindicar claramente, no silêncio para mim mesmo, que eu sou o espírito por trás da matéria, né? Para isso, nós nos voltamos ao Senhor que rege essa ordem aparente com as nossas orações, até mesmo os Yanis também fazem isso, porque sem devoção, o Swami diz, o Atmayana não acontece. Tá? Ele está salientando tudo isso e eu estou evidenciando ainda mais, tá? Para proteger vocês mesmos. Sem esta devoção, o Yana não acontece. Não existe um Vedanta secular, um Vedanta não religioso, não existe, né? As pessoas não religiosas são fundamentalmente ateístas, agnostics, né? Eles, as atitudes delas não têm nada a ver com uma religião real, verdadeira, mas aqui e ali uma religião da boca para fora, uma devoção da boca para fora. Mesmo que de alguma forma o conhecimento aconteça para um devoto não religioso, esse conhecimento permanece acadêmico. De novo, o Swamiji falando isso. Ó. Eu não sou o chato sozinho, não, hein, Betânia? Tá? Eu estou seguindo as exposições do meu guru. Né? A gente está aqui fazendo Gita, né, embasado nas transcrições das exposições de um guru da nossa Sampradaya, da minha Sampradaya, da nossa Sampradaya, que diz se o indivíduo não for devidamente preparado, purificado no fogo da devoção, né, pelo Lorde aparente, Saguna Ishwara, né, esse conhecimento, no máximo, será um conhecimento acadêmico, tá? Que não frutifica como realmente moksha, mas se você diz que você tem moksha, eu diria que frutifica como um moksha fake, tá? E o Swami aqui nos lembra de uma passagem muito legal. Ele diz que isso aqui é uma história que eu vi já em algumas passagens de vídeos ou livros de um dos nossos Swamis aí, não me lembro de quem, foi Shimaya ou Dayananda, acho que foi Dayananda, chamado de os gurus de poltrona. O que é o guru de poltrona? É um guru que, quando senta na poltrona e tem uma audiência diante de si, ele começa a falar bonito, expor muito bem esses ensinamentos, porque é um indivíduo muito bem treinado, né? Ele é um guru acadêmico, chamado guru de poltrona. Porque no momento que ele se levanta da poltrona, aquele conhecimento que ele expôs para os outros, que talvez possa até beneficiar alguém, ele não serve para nada em sua vida, porque o seu conhecimento e a sua vida são duas coisas distintas, porque o conhecimento é meramente acadêmico, tá? Ele não transforma. Esses são os gurus de poltrona, né, mencionados em algumas passagens de um dos nossos gurus, da nossa Sampradaya
recente, né? Isso me lembra agora uma outra passagem, ele diz, esse gurus de poltronas, ele pode ser um especialista nos Upanishads, mas ele não foi transformado através desses estudos, porque faltou devoção, faltou desenvolvimento emocional, faltou preparação daquilo que é uma personalidade mais equilibrada, né? O ego ele se manteve como mestre neste processo, ele era realmente ali impedindo uma transformação real, portanto, ele nunca se rendeu ao Senhor, ele nunca se realmente, né, se entregou a este processo que é fundamentalmente gerenciado, organizado, administrado, né, regido pelas leis do Senhor. Então, a personalidade não foi transformada, embora ele tenha um conhecimento enorme a respeito dos ensinamentos do Upanishad. Isso me lembra de uma história legal que eu já compartilhei com alguns de vocês. O Swami Paramartananda, eu ouvi ele dizendo isso alguns anos atrás, em um desses áudios, que tinha um período que eu explorava mais áudios de ensinamentos de Upanishads diferentes, e isso e aquilo, quando eu caminhava na Itália, eu estava caminhando muito e ouvindo coisas diferentes, né? E a dificuldade era saber onde é que eu encontrei aquelas passagens. Uma das passagens, o Swami relata que quando ele era jovem, o Swami Paramartananda, tinha um guru famoso que aparecia ali no sul da Índia e que toda vez que ele ia lá fazer uma exposição, né, um lecture, né, e o Swami, o Paramartananda ia e muitos outros iam. O Paramartananda era muito jovem naquela época e ia, e disse que ele era um expositor maravilhoso, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, ver a fotografia dele, era um cara muito vaidoso, porque ele se vestia com opulência, não sei se é correto esse termo, é correto? Com opulência e com pouca simplicidade, né? Um cabelo sempre, né, distintamente preparado, mas ainda assim ele era um expositor, né, muito qualificado. E o Swami Paramartananda disse que uma vez, né, ele foi lá e no final da apresentação ou da exposição deste Swami, ele falou: Eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu sei tudo isso, eu, eu exponho tudo isso, eu sei que muitos de vocês se beneficiam de tudo isso, mas eu não me beneficiei, porque o meu conhecimento é acadêmico. Agora, imagina, né, a coragem, a integridade de dizer isso depois de você ter passado a ideia, depois de você ter se tornado conhecido como um grande guru, um grande conhecedor da natureza de Brahman, todo mundo pensava, ele é tão bom assim porque ele sabe que a natureza de Brahman também é a sua própria natureza. Ele internalizou o conhecimento direto. Todo mundo, né? Porque esses expositores, quase sempre, nas entrelinhas, eles passam a mensagem subliminar de que eles chegaram lá. E esse cara, depois de anos fazendo isso, desenvolvendo uma fama, ele por uma questão de integridade intelectual ou kármica, ele confessou que o seu conhecimento era meramente acadêmico. Tem uma passagem no Vedanta que diz: ser um expositor, embora não autorrealizado, se ele estiver familiarizado com os ensinamentos do Vedanta, mas muito bem familiarizado, se ele for uma fera a respeito de todos os ensinamentos, ele pode até facilitar o autoconhecimento a outros, embora ele não seja autoconhecido e autorrealizado. Isso pode ocorrer também, desde que o expositor seja realmente um expositor muito competente. Então, a minha opinião que este conhecimento ele é mais facilmente passado adiante de modo eficaz quando um professor tem uma certa familiarização com os textos, que são praticamente os mesmos, apresentados, né, com pequenas distinções aqui e ali, mas, acima de tudo, que o guru seja o primeiro beneficiário, o primeiro, né, a ter, né, obtido os frutos desse autoconhecimento, porque a convicção genuína de tal guru, entendeu? Irá estimular, irá como é que se diz?
inspirar, encorajar os discípulos, passar realmente para os discípulos a convicção de que, sim, esse autoconhecimento é possível, desde que o indivíduo ele queira realmente passar pelo processo de preparação ou desenvolvimento das qualificações necessárias, né? Então é isso, o Swami aqui pegando pesado, né, para os discípulos do Vedanta Brasil, né? Portanto, Krishna insiste que você deve ser necessariamente um devoto de Sagunishwara, de fato, no final do capítulo 18, 18, está chegando o final, Krishna dá um aviso a todo professor do Gita. Nós vimos no final do Mandukya Karika também, Gaudapada, depois de ter detonado Sagunishwara, expondo o fato de que toda a lógica que descreve Sagunishwara e o início e o modo qual esse universo é projetado, mantido e reciclado de momento a momento, ele expõe as falácias intelectuais, lógicas, para dizer que tudo isso é tão bom quanto inexistente, tá? Depois dele expor que tudo isso é mítya, ainda assim, no finalzinho do Mandukya-Karya, ele diz tudo isso sem diminuir a importância e o status do Lorde Saguneshwara e todos os ensinamentos por ele expostos ou revelados, né? E aí vem uma saudação ao Saguneshwara. Do mesmo modo que Krishna, no final do verso 18, ele dirá que dará um aviso a todos aqueles que se encontram numa posição de compartilhar esses ensinamentos, tá? Que é a ideia de todo professor. O que é um professor? Né? Um professor é quase sempre uma pessoa que sabe alguma coisa que você não sabe, ou que sabe um pouco mais do que você sabe. Agora, essa sabedoria pode ser superficial ou muito profunda, se for conhecimento objetivo científico. Se for autoconhecimento, pode ser superficial, fragmentada, né? Ao invés de realmente ampla e profunda. Mas no caso do autoconhecimento, precisa ser o conhecimento direto, que transforma, tá? Então, um professor é aquele que sabe alguma coisa mais do que eu vou ouvir, aí começa a ver, não, não, esse cara que está expondo isso, ele já provou para mim que tem muita falácia naquilo que ele diz, né? Então, o que é um professor? É aquele de quem a gente obtém alguma informação que possa ser útil. No caso do autoconhecimento, é um pouco diferente. Um expositor do autoconhecimento, se ele expõe o autoconhecimento sem que ele tenha sido realmente autoconhecido ou beneficiado por esse autoconhecimento, é uma coisa que realmente eu não aprecio, tá? Eu não aprecio, eu considero isso uma coisa falsa e, acima de tudo, uma coisa que vai vendendo a noção aos outros de que este conhecimento direto é uma coisa muito natural e fácil, porque ela é sinônimo de conhecimento acadêmico. É inevitável, as pessoas vão obtendo essa fantasia, vão ingerindo isso, e vão desenvolvendo a mesma problemática de que iluminite, doença da iluminação. O ego vai ali e diz, é isso, é somente isso, é isso mesmo, né? Então, eu não aprecio isso dentro do Vedanta Brasil, isso é o que mais existe por aí, mas dentro do Vedanta Brasil eu estou expondo isso o tanto quanto possível, né? Mas aqui o Swami faz uma outro aviso importante. A pessoa que está numa posição para compartilhar esses ensinamentos, de novo, eu quando comecei a compartilhar esses ensinamentos, eu nunca me senti um professor. Desde a época, né, que o James pediu para me substituir ele naquele seminário de 3 semanas na Índia, etc, etc. Eu sempre fui lá com uma atitude, né? Não, eu estou aqui para compartilhar o pouco que eu sei. Mas uma coisa é compartilhar o pouco que eu sei em termos de escritura, mas eu compartilhar aquilo que eu sei, que é eu sou a consciência de natureza livre, independente das escrituras e de tudo o resto. Então, quando você tem esse conhecimento, você tem uma base já, mesmo que o conhecimento das escrituras sejam ainda superficiais e fragmentados, tá? Mas a base é o autoconhecimento. Então, eu nunca pensei que eu fosse um professor. E eu costumava dizer no início do desenvolvimento do Vedanta do Brasil
que o que faz o professor são os alunos, né? Mas o problema é que em terra de cego, quem é rei, quem tem o olho, uma fração de olho é rei. Então, os alunos, né, mais incautos ou mais, né, vão começar a dizer, ah, não, ele também, esse é um professor. No caso do Vedanta, um professor, ele precisa ser, acima de tudo, autorrealizado, e um professor competente deve ser familiarizado com a escritura, não com pequenos fragmentos aqui e ali, né, que permite o copia e cola. Não. Eu nunca me coloquei como um professor, até recentemente que eu aceitei esse status de professor do Vedanta Brasil, naturalmente, sem nenhum egoísmo, sem nenhuma pose, sem nada, entendeu? É simplesmente um posto, uma posição que Shwara me colocou e foi me inspirando e ensinando, você vai aprendendo mais sobre as escrituras, não sobre eu mesmo, porque eu já tinha sabido de mim mesmo no início, né? Mas eu nunca me coloquei como um professor realmente. Você pode compartilhar informação com outros, mas sempre entender que você realmente saiba o que você está compartilhando. Nesse caso, se coloque sempre na posição de aluno entre os demais. Isso está escrito aí ou foi uma edição minha? Não, essa foi uma edição minha. Ok, ok, foi uma edição minha. Então, o Swami diz: nunca ensina Gita uma pessoa que rejeitou Deus, uma pessoa ateísta. Nunca ensine Gita, nunca ensine Vedanta a uma pessoa ateísta. E eu quis editar dizendo, eu também diria que nunca ensine aquilo que você não conhece realmente, né? Porque isso faz de você um professor falso, fake, né? Você, no máximo, deve compartilhar, isso vai para a senhora, senhorina, né, Betânia, você, no máximo, pode compartilhar esses ensinamentos, a informação que você tem com os seus amigos, desde que eles estejam interessados, mas sempre entender realmente que você tenha internalizado ou saiba realmente, existencialmente, ou que tenha sido transformado por esse conhecimento. E para isso é melhor que você sempre se coloque na posição de aluno e não de guru, né? Saiba, né, se coloque dizendo, "Não, esse é um estudo que eu faço, que tem me beneficiado, e eu estou aprendendo tanto quanto vocês, talvez eu saiba um pouco mais dessa metodologia de ensino, isso não faz de mim realmente um professor ou uma professora competente, muito menos um Yanni, né? Isso sim é honestidade intelectual que irá proteger uma pessoa que se encontra, de repente, numa posição de expor ou compartilhar o seu conhecimento. No Bhagavad Gita, este ensinamento dado a você nunca deve ser transmitido a quem não pratica sadhanas espirituais religiosas, nem aquele que não é um devoto, nem aquele que não deseja ouvir realmente os ensinamentos, nem aquele que me rejeitou ou que me critica, nem aqueles arrogantes incuráveis. É isso? Tem essa frase aí? Nem aqueles arrogantes incuráveis? Ok. Mas o resto tinha, né? Porque agora eu estou confuso. Nunca deve ser transmitido às pessoas que não fizeram um esforço de elevação e purificação espiritual através do esforço de compreender a natureza do Criador. Portanto, não deve ser transmitidos àqueles não devotos. Jamais deve ser transmitido àqueles que não estão interessados a ouvi-lo. Muito importante. E aqueles que rejeitaram Deus e rejeitaram os representantes de Deus, como Krishnaji, por exemplo, né? Krishna Guru. Este ensinamento dado a você nunca deve ser transmitido àquele que não é um devoto, àquele que não é religioso, nunca passe esse ensinamento para ele. Portanto, Krishna diz aqui, ele dá o próximo passo, ele deve ser meu devoto, tal devoto necessariamente irá ganhar o conhecimento direto em seu devido tempo, não permaneçam ansiosos,
tenha interesse em desenvolver ainda mais maturidade e virtudes, purificações, refinamentos, né? E você saberá que este autoconhecimento vai cair no seu colo do mesmo modo que uma fruta madura cai no chão. Mesmo que ele sinta que esse ensinamento é muito sutil para entender, a devoção do discípulo irá refinar o seu intelecto. Olha que coisa linda, né? Isso vai para o Fabrício, né? Então, mesmo que pareça ser muito abstrato, sutil e difícil de entender, não negligencie a compreensão de Saguna Ishwara, que é uma compreensão mais fácil, mais tangível, menos sutil do que a compreensão da natureza de Nirguna Brahman. A sua devoção ao Lord Saguneshwara irá purificar, refinar, amadurecer o indivíduo e qualificá-lo intelectualmente para as declarações, os ensinos finais dos Upanishads. E assim, na segunda vez que o discípulo ouvir, ele vai entender um pouco mais, tá? O Vedanta precisa de muita repetição, porque você vai compreendendo um aspecto aqui, um outro aspecto ali, né? A Betânia frequentemente interrompe a aula para dizer, agora eu compreendi melhor um pouco isso, eu compreendi melhor um pouco aquilo. É assim que vai acontecendo, tá? Repetição, repetição, a gente ouve um pouquinho aqui, pega um pouquinho do que a gente ouviu ali, em geral a gente ouve, mas a gente assimila, compreende uma pequena fração, tá? Por quê? A mente humana, e principalmente num processo desse, né, de exposição dos ensinamentos, e quanto mais profundamente eles são expostos, né, a mente está fazendo diversas funções ali. Ela está ouvindo, ela está acessando aquilo que ela ouviu e tentando cognitivamente compreender, né, está comparando com outras coisas que foram ditas ontem, comparando com coisas que ela tinha ouvido falar no passado. Então, a mente está sempre, né, desenvolvendo diversas atividades ali. Aí o que que acontece? No momento de mais satvaguna, de mais presença, né, uma palavra que eu tento evitar, uma mente mais presente, mais clara, né, mais satívica, mais disponível, naquele momento é que você vai compreendendo mais esse aspecto mais profundamente, aquele aspecto, mas a mente está sempre se modificando. Então, amanhã você ouve essa exposição de hoje, por exemplo, você ouve, você cria um espaço de qualidade, não dirigindo o carro ou fazendo comida simplesmente. Aí você coloca a sua mente, embora seja melhor ouvir esses ensinamentos enquanto você faz outras coisas do que não ouvi-los novamente. O dever de casa é ouvir novamente, né? Estudar as minhas anotações, etc, etc, né? Então você vai ouvir no dia seguinte, a sua mente vai estar em modificação, mas você vai ouvir uma coisa como se você estivesse ouvindo pela primeira vez. Por quê? Naquele momento, a sua mente estava disponível, mas no dia de ontem, a sua mente não estava disponível porque ela estava processando alguma outra coisa. Então, assim a gente vai, né, captando aqui, captando ali, e vai desenvolvendo esta visão, o Darshana, né, a visão da realidade. Eu sou Satya, o mundo é Mithya, o eu sou Jiva-Atma, e eu estou compreendendo o que é Ishwara, Saguna Ishwara, as suas leis e a importância de eu me adequar às leis do Senhor, né? Então, isso tudo a ficha vai caindo, as compreensões de diferentes aspectos vão criando esta visão, esta compreensão mais bem embasada, né? A sua devoção irá preparar, refinar o intelecto. Na segunda vez que ele ouvir, ele vai entender melhor. E aí o Swami fala de uma coisa, uma piadinha, né? Que ele diz assim, aí o discípulo, quando ele começa a entender melhor, né? Ele vai dizer assim, eu estou entendendo melhor porque o professor agora a sua exposição melhorou muito, né? Então, quando ele diz a sua exposição está muito boa hoje, indiretamente está dizendo que a sua exposição antes não era boa, né? Então, o discípulo, ele está compreendendo melhor, né?
né? E eu já tinha ouvido o James falar sobre isso, mas principalmente o Swamiji, porque ele diz, no final das contas, os dois estão melhorando, o discípulo está melhorando e o guru está melhorando. Guru que dedica muito tempo e energia para expor esses ensinamentos, ele vai se tornando um guru mais competente, mais capaz e mais inspirado pelo Lord Ishvara, tá? Então, quando você começa a compreender, você tem que saber, eu compreendi por quê? Porque eu estou melhorando. E a propósito, as exposições do professor também estão melhorando. Não importa quem deve levar o crédito, diz o Swamiji brincando, né? Ambos melhoram, ambos melhoramos. O importante é você compreender esses ensinamentos, é por isso que Vedanta tem que ser ouvido repetidamente. Na primeira vez, eu ouço certas coisas, já falei sobre isso, né? Ah, e a técnica de repetidamente, a Vritti Asakta Upadesha, retornar ao ensinamento repetidamente, fazendo os nossos deveres de casa, ouvindo os ensinamentos novamente, né? Então, eu tinha um karma favorável quando eu entrei em contato com o Vedanta, como exposto pelo Shining World, de James Schwartz, mas eu tinha, né, imediatamente, ou um pouco antes, mas eu estava tão obcecado por tudo isso que eu encontrava todo o tempo possível e imaginário para ouvir, para ouvir e ver todos os seminários passados, né? Então, a repetição, repetição, repetição. Eu lembro que eu ia comprando todos os cursos, todos os seminários do James, botando, depositando lá no meu arquivo, e ouvindo tudo, tudo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E, e eu já tinha a compreensão clara e firme e direta de que eu era a consciência. Mas ainda assim, eu fiquei encantado por tudo isso e se tornou mais ou menos uma obsessão, né? Ok, uma repetição. Brahma Sutra, em especial, é dedicado a este assunto. Repetir, continuar ouvindo, continuar. Como é que se diz? Né? Não esqueci a expressão brasileira, eu não sei se existe. Esmiuçando. Desmiuçando, obrigado. Eu não sei se existe no dicionário, mas se não existe, a gente precisa adicionar no dicionário do português brasileiro. Desmiuçando, ouvindo de novo, Não, investigando. esmiuçando. Esmiuçando, ok, sem o D. Portanto, continue ouvindo, continue estudando, né? Melhor ouvir repetidamente os mesmos ensinamentos que foram expostos por um expositor competente do que ficar aí surfando na internet ou assistindo outras exposições que vão apresentar conhecimentos misturados, né, com ignorância. E o indivíduo vai engolindo essas coisas e depois não sabe mais de tudo que eu engoli, o que é conhecimento e o que é ignorância, entendeu? Mas é muito mais produtivo você ouvir, né, de alguém que está expondo os ensinamentos em sua pureza. Continua ouvindo, meu devoto certamente irá compreender em seu devido tempo a minha natureza e qual será o benefício? Ele atingirá a minha mesma natureza. Ele atingirá a compreensão de que a minha natureza e a natureza dos meus devotos são a mesma, né? Jivatma, Vishwaratma, Paramatma, Aikya, é o mesmo Atma, são idênticas, tá? Ele descobrirá que a natureza do Atma, do Jiva, é idêntica à natureza minha, e assim como eu sou Ananda, como eu sou ilimitado, livre e independente deste mundo, os discípulos, meus devotos, vão poder desfrutar, reivindicar e desfrutar a natureza Ananda como a própria natureza sempre livre e independente deste mundo. Ele descobrirá esta ilimitação, esta infinitude, esta imortalidade de sua real natureza
e ele irá desfrutar de sua própria natureza Ananta, a plenitude do ser, um sem o segundo, a única realidade. Agora ele não tem esse problema. Anteriormente considerávamos a si mesmo um indivíduo finito, né? O discípulo que finalmente obteve esse conhecimento direto. Agora ele não tem esse problema. Ele sabe que o Aham é o Brahman, né? E que tudo permeia este Aham, portanto, é a única realidade, não limitado pelo tempo e pelo espaço. Não há sensação de isolamento, limitude ou mortalidade na mente do Yanni. Não há sensação de rejeição, como se eu tivesse sido condenado por Deus por ser um pecador, digamos assim. Nenhum sentimento de que eu estou carente, ninguém está dando atenção para mim, né? Isso não existe na mente do Yanni, né? Costumo dizer que a velhice vai deixando as pessoas sempre mais sós, né? Porque por causa desse gap que existe, né, de cultura, né, de gerações, né? Generational gap. Eu sou essa pessoa idosa, sentada em casa e ninguém vem me visitar, né? As crianças não querem ouvir as minhas histórias repetitivas. Você precisa ser um Yanni para aceitar a sua solidão e desfrutar do Ananda relativo ou inerente à sua real natureza, independentemente da presença ou da ausência de pessoas ao seu redor, né? A dependência de tudo isso é chamado doença do samsara, ou as pessoas que não querem mais saber de te visitar, vai te dar uma sensação de ser rejeitado ou isolado, também é parte da doença do samsara. Isso se torna cada vez mais intenso na medida que a gente envelhece e as pessoas vão se afastando da gente. Quando somos mais jovens, né, nós podemos nos distrair com tantas atividades e interações que a gente não sente muito a problemática do samsara. Você vai ao cinema, você vai aqui, liga para uma pessoa, liga para uma amiga, e pá, pá, ti, 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 e a gente não sente realmente a doença do samsara porque a gente se mantém muito, 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 muito ativo, ocupado, se distraindo, a distração, estou me distraindo, né? Uma distração, diversão. Eu estou querendo esquecer a problemática do samsara, esta ignorância que se manifesta como um sentimento de abandono, de insegurança, né, de inadequação, de carência por pessoas que me amem, me aprovem, me validem, né? À medida que envelhecemos, a gente já não encontra essas vias de fuga, de distração nas sociedades, né? Imagina você chega num ponto que as pernas já não obedecem o seu sinal de levantar e caminhar, você está na cama. Imagina isso, Marinéia, né? E agora você está naquela situação, você não tem nenhuma válvula de escape, você não tem nenhuma atividade, as pessoas não gostam de visitar pessoas em aquelas condições, porque elas se tornam muito chatas e reclamonas e rabugentas, né? Imagina a situação deste Jiva, né? Está na cama, não tem nenhuma válvula de escape, ele tem que lidar com a sua mente foi uma mente problemática, cheio de sintomas da doença do samsara. Este velho vai sofrer muito naturalmente, né? Sofrer muito, 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 muito. Então, o Yanni ele não tem medo de nada disso, porque ele resolveu a questão da mente problemática, da mente sansárica, da mente doente, né? Que maravilha seria isso? O Yanni é aquele que jamais se sente rejeitado ou carente, porque ele sabe que tudo isso existe em mim, porque nada escapa à minha natureza como consciência. Somente de mim tudo nasce, em mim tudo se estabelece, em mim tudo se dissolve, eu sou aquele Brahman não dual.
Kaivalya Upanishad. Esta é a visão objetiva do mundo. Tudo existe no âmbito da consciência, eu sou a consciência. Nada escapa a essa consciência, eu sou a consciência. Ah, mas está acontecendo na sua mente. Não. A minha mente existe no âmbito da consciência e eu me identifiquei não mais com a mente, mas com a consciência. Tudo isso existe dentro do âmbito de eu, a consciência, eu, a existência. Esta é a verdade. Isso permite ao indivíduo uma visão objetiva do mundo e deste instrumento corpo-mente que experiencia o mundo. Eu sou este não dual Brahman, Satchitananda Brahman, de natureza purna, plenitude, limitação é o benefício desse conhecimento transformado em conhecimento direto. Portanto, Krishna diz tornar-se apto a atingir esta compreensão da minha real natureza, tornará do indivíduo qualificado para o autoconhecimento direto. Saiba que tanto, aí o verso 20 para fechar, saiba que tanto Prakriti quanto Purusha, ele está fazendo já a publicidade do que está por vir. Saiba que tanto Prakriti quanto Purusha não tem começo. Saiba que todos os produtos e gunas nascem de Prakriti em associação com Purusha. Tá? Todos os produtos, todos os derivados, todas as configurações nascem de Prakriti abençoadas por Purusha. Né? Saiba que tanto Prakriti quanto Purusha não tem começo, é Anadi. Ambos os princípios são sem início, são Anadi. Tá? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.